Olá pessoal, como é que vocês estão? Estamos mais uma vez aqui para conversarmos sobre um assunto que muito me chama a atenção e do qual eu tenho muito apreço, muito carinho, que são coisas que tratem da emoção, do sentimento, da questão da alma, né? Então nós já tivemos uma conversa sobre liberdade, livre-arbítrio, vontade. Nós já tivemos uma conversa sobre a oração, né, como uma força transformadora, uma oração que muda, renova a vida. E hoje eu fui agraciado com um tema que também é muito importante e que às vezes nós fazemos uma grande confusão e que foi por muito tempo um instrumento utilizado nas mãos de pessoas sem escrúpulo, pessoas sem respeito pelo outro, pessoas que desejavam dominar, né? E com isto tornou, né, o mal como um instrumento de poder. Hoje nós vamos conversar sobre o mal como instrumento de transformação da alma. Mas antes eu gostaria de agradecer ao Centro Espírita Luz, Esperança e Caridade, em particular a nossa irmã Dora, que me fez esse convite, que me deu essa oportunidade de poder estar aqui junto com vocês, trabalhando, dividindo o que eu penso. Eu sempre reforço em todas as minhas palestras que o que eu penso, que o que eu falo é da minha responsabilidade, é o que eu interpretei durante todo esse tempo na doutrina espírita e que certamente, né, para muitos talvez não seja a forma mais correta ou a melhor maneira de se expor. Eu também não sei se eu estou completamente certo nem completamente errado, apenas estou expondo aquilo que eu entendi, aquilo que eu estudei. E claro, como vocês já sabem, já conhecem minha maneira de trabalhar, eu não trabalho sozinho, eu não explano sozinho. E com isso eu trouxe também alguns convidados, alguns de vocês já sabem, né? Por exemplo, eu trouxe para conversar com a gente Tomás de Aquino, eu trouxe Santo Agostinho para conversar com a gente, né? E eu trouxe também alguns outros autores que ainda não é do conhecimento de vocês. Em especial, eu trouxe aqui um professor que desencarnou o ano passado em um acidente lá na Paraíba. Lembrando que esse professor ele não era espírita, ele era católico, praticante, mas o livro que ele publicou, o livro que ele nos deixou, é um livro de grande importância para o entendimento nosso em relação ao mal. E eu vou começar com vocês contando a história de um rapaz de 16 anos, tá certo? Que morava no sítio. Esse sítio tinha várias fruteiras e dentro dessas fruteiras tinha uma pereira. Tá? Então, a pereira da casa dele era uma pereira que era muito doce, muito bonita, era uma pereira muito carregada. O vizinho dele também tinha uma pereira, né? Várias pereiras, por sinal. Só que o do vizinho dele não trazia prazer e nem era bonita, né, no formato, nem tinha sabor, era amargo. E esse jovem de 16 anos, ele, certa noite, depois de estar com os amigos, né, ele voltava, né, da jogatina que ele tinha, eles passam por esse sítio do vizinho e entram e vão roubar as pereiras do vizinho, né? As pereiras, perdão, pereiras seriam as árvores, né? Roubar as peiras do vizinho, né? Então eles sacodem a árvore bastante, né? Bate bastante essa árvore e derruba tudo que tinha que derrubar. Algumas eles mastigam só para saborear, mas tudo que ele conseguiu do furto, eles tiram e vão levar para os porcos, né? Ele coloca lá para os porcos. Conta ele que sentiu-se muito feliz com aquilo dali, né? Adorou fazer aquele furto, adorou fazer
aquela travessura, né, que hoje nós dizemos a travessura de jovem, né, é uma coisa que o jovem faz, né? Ele sentiu certo prazer, ele sentiu uma certa alegria e o gosto de estar liberto para poder fazer aquilo que ele queria. Claro, este jovem, eu vou lembrar a vocês, lembrar no sentido de contar, que esse jovem, desde criança, ele era envolvido com a maldade. Né? Ele sempre, uma vez ou outra, estava aprontando alguma. Ele mesmo descreve seus comportamentos maldosos, né? Que para ele, na época, não tinha problema nenhum. Né? Mas ele sentia ali um certo deleite. À medida que ele cresce, né, vai se desenvolvendo, tornando-se mais maduro, ele sai do local que ele morava, né, e vai para uma cidade chamada Cartago. Lá ele vai estudar filosofia. E aí, quando ele começa a estudar filosofia e começa a perceber essa questão do mal e da maldade, ele procura uma resposta para esse problema. E essa resposta ele vai buscando em um, em outro, e não vai conseguindo aquilo que satisfaça ele. E encontra uma seita que se reunia secretamente, né? Uma seita conhecida como maniqueísmo. Bem, ele vai encontrar justamente nessa seita a resposta para a pergunta dele. E qual era a pergunta deste jovem? A pergunta deste jovem era o seguinte: de onde vem praticarmos o mal? Então, este era o grande problema dele. Né? Ele se perguntava como é que nós temos esse prazer de praticar o mal? De onde vem esse desejo? Né? E repare que muito antes dele, né? E aí nós estamos falando de um jovem que está vivendo aí entre o século IV e o século V, mas muito antes dele mesmo, Paulo de Tarso, que vocês conhecem muito bem, ele fez a reflexão do momento que colocou assim: por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço? Ora, se faço, isso nas palavras de Paulo, hein? Ora, se faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, esta fala de Paulo é uma carta que ele está escrevendo aos romanos. Né? Então, se você olhar lá em Romanos 7, 19 e 20, você vai perceber que Paulo ele faz essa expressão. Como ele não consegue entender que o bem que ele quer fazer, ele não consegue, mas ele tem essa tendência para fazer o mal. Mas nós também temos algumas perguntas que não são respondidas sobre o mal. Né? Uma delas, por exemplo, por que o homem escolheu o mal? Se podia não fazê-lo. E aí você olha para trás, você vê a história de Adão e Eva. Você pergunta também assim, se Deus existe e é supremo, como explicar a existência do mal? Né? E aí você vê muita gente deixando de acreditar em Deus, né? ou buscando respaldo para a sua descrença em Deus, no sentido de dizer, as guerras, as misérias, a fome, a peste, essa pandemia, não é? Se Deus está vendo tudo isso, se Ele é o supremo bem, se Ele é amor e bondade, por que Ele permite que tudo isso aconteça? Né? Mas há também uma contra-pergunta para isto. Né? Se não existe Deus, como é que justificar a ordem do mundo, a ordem das coisas, da natureza, como tudo acontece? Então vejamos. Existem 3 catalisadores que mudam a dinâmica de uma sociedade, que altera essa dinâmica. A primeira, eu já citei para vocês na palestra passada, mas vale aqui relembrar. O primeiro catalisador é a guerra. O segundo é a revolução. E o terceiro é a pandemia. Então, esses 3 catalisadores eles são responsáveis por mudar a dinâmica de toda e qualquer sociedade no mundo todo. E repare que todos os 3 são tragédias que ocorrem pela privação e pela liberdade que nós temos. Mas vocês lembram que eu falei há pouco que o jovem procurava justamente a resposta para aquela pergunta, né? De onde provém esse desejo de nós queremos fazer o mal? E vocês lembram também que ele encontrou essa resposta
aí naquela doutrina secreta, né, a doutrina maniqueísta. Eu queria falar um pouquinho dela para vocês, porque vamos perceber que esta ideia que temos hoje de certo, errado, de bom, de mal, de céu e inferno, nasce justamente dessa doutrina maniqueísta. Então, o que foi a doutrina maniqueísta? A doutrina maniqueísta ela foi uma seita gnóstica, né, do século III, que situava-se na Ásia e que ele se reuniu secretamente. O seu fundador foi o monge asceta Mani, ou como alguns chamavam, Manés. No idioma arameu-babilônico significa espírito luminoso, mas segundo as outras fontes seria interpretado como o mestre. Né? Considerado pelos seus seguidores como um profeta, esse profeta seria enviado pelo Cristo. Eles assemelhavam muito a história da vida de Mani com a de Jesus. Então, Mani, aos 12 anos, ele foi visitado por um anjo chamado Haltaã, em aramaico. Perdoe-me o meu aramaico. Ou Surugos, em sírio. Perdoe-me também o meu sírio. Que significa o companheiro. E esse companheiro é aquele que anuncia boas novas. Né? Então, se você fizer uma comparaçãozinha, né, com o anjo Gabriel, né, Jesus, então esse anjo aí chamado Altaã, ele vai trazer as boas novas. 12 anos depois, ou seja, com 24 anos, novamente este anjo apareceu e desta vez o anjo ele vai lhe mostrar os mistérios insondáveis divinos. Então, Mani ele vai ter o conhecimento de todos os mistérios que existem na divindade. E recebe a missão, né, de revelar a verdade divina a todos. Com esse trabalho, né, que ele recebeu, né, com essa destinação que ele passa a receber, ele começa a pregar a sua doutrina ali pela Ásia, onde já estava, depois ele sai para a Índia e depois sai para a China. Bem, no início da sua doutrina, ele foi o Espírito enviado por Jesus Cristo. Com a expansão desta doutrina, ele coloca agora aí dois outros espíritos potentes e importantes para que o maniqueísmo pudesse crescer. Então agora faz parte da doutrina dele, além de Jesus, Buda e Zoroastro. Então o maniqueísmo estava aí, né, com essa trindade espiritual fortificada. Mani ele morreu aos 61 anos. Ele foi condenado, né, como herege, e aí foi condenado a doutrina dele também, e ele morreu crucificado e foi esfolado. Né? O seu corpo foi tirado e colocado na entrada da cidade para servir de exemplo a qualquer um outro que quisesse trazer uma doutrina diferente da onde ele estava. Mas o maniqueísmo, de certa forma, procurava responder se Deus, o sumo bem, poderia ser a causa do mal. Ou se haveria aí outro ser tão poderoso quanto Deus para a causa do mal. Em sua resposta para as questões apresentadas, conclui que existem dois mundos, o mundo do bem e o mundo do mal. E o homem tem uma alma de essência boa que foi criada por Deus, o bem, o sumo bem. E um corpo que possui tendências perversas de uma alma má, criada pelo um Deus demoníaco. Desta forma, o maniqueísmo vai isentar Deus do bem dos males existentes e os homens que praticam as maldades individualmente. Mas a questão que nos pesa ainda como reflexão dentro da filosofia é saber se existe algo que pode se opor a Deus, ou seja, algo contrário a Deus. A presença do mal não pode ser negada, é evidente isto aí. Em verdade, o mal contrasta com o bem e exalta de modo mais evidente o que é bom. Mas o que é bom? O mal exalta o que é bom? Vamos ver. Deus sendo bom, isso segundo Agostinho, não permitiria de modo algum que existisse algum mal em suas criaturas, que nós fôssemos, na essência, né, algo possuidor de alguma maldade. E se não fosse de tal modo bom e poderoso, que pudesse tirar o bem da maldade. Né? Então, esse tirar o bem da maldade, e nós vamos entender mais adiante, vamos perceber, tá certo?
que mesmo diante do mal, há o proveito do bem. Diz Dionísio, outro convidado nosso, né? Profeta, estudioso Dionísio, que o mal não existe. E ele não é nem mal, nem um bem. O mal não é uma natureza por si mesma, né? Mas uma ausência do bem. O mal é sempre com sentido de dor e tem um intuito de ferir sentimentos. Assim, as pessoas que realizam o mal, antes de se comprar um bem, ou seja, no prazer, no desejo que ela está fazendo. Vocês lembram da história do rapaz que eu contei? Que ele contava que sentia prazer, se deleitava com o que ele estava fazendo. Então, esse deleite, esse prazer, essa realização do desejo que ele aplicava a si mesmo, não é na prática um bem. Então, é de sentir capaz de fazer o mal. Ou seja, o bem é tudo que é desejável. Então, guardem bem esta frase. O bem é tudo que é desejável, mesmo que seja para a realização de um mal. Esta ideia de um conjunto ordenado em que cada elemento, de um certo modo, complementa o outro, é certamente de inspiração, digamos, platônica e neoplatônica, agostiniana. E vai servir justamente, a partir dos elementos recolhidos pela fé judaico-cristã, compor uma resposta para o problema do mal, segundo fala Agostinho. E afasta definitivamente da concepção maniqueísta o dualismo substancial do bem e do mal. E aí é quando vocês vão perceber que Agostinho ele vai começar a enfrentar as ideias do maniqueísmo, né? Que existe o bem e existe o mal. E Agostinho ele vai ser contra isso. Mas também existe uma outra questão que temos que nos perguntar e nós temos que refletir. De fato, Deus criou a alma humana? Para você que está me escutando, talvez diga assim, claro, Deus criou todos nós, criou tudo que existe. Né? Mas vejamos que nós estamos lidando com uma questão muito importante que é sobre o mal. E se Deus criou a alma humana, habita nela o mal? E você vai dizer, não, claro que não, habita nela o bem. Então, ora, se habita nela o bem, e por que ela tem esse desejo de fazer o mal? É uma pergunta que você tem que refletir, tem que pensar nisto, né? Mas Tomás de Aquino ele vai afirmar que tudo que existe foi feito por Deus. Porque Deus ele é subsistente de si mesmo. Os demais entes, e aí eu digo para vocês que entes é tudo aquilo que existe, né? Uma cadeira, um computador, uma caneta, é um lápis. Né? Então, tudo que existe é um ente. Então, ele vai dizer que os demais entes, as demais coisas que subsistem, existem pela participação do outro. E aí eu vou dizer assim, uma mesa ela só existe como mesa porque teve uma árvore, né? Teve um marceneiro, teve um artista que preparou para isso. Né? Então, criar é uma ação própria somente de Deus. Tá? Eu lembro muito bem uma frase de Humberto Roden. Ele dizia assim, todos os livros dele, né? Ele tem um livro chamado Deus. E assim que você abre o livro, tem lá escrito a frase: criar é diferente de criar. E aí ele explica. Ele diz assim, criar, todos nós criamos. Você cria um cachorro, você cria um gato, você cria seu filho, você cria uma planta, você cria uma casa, você cria você mesmo, né? Então, este é o fato de criar. Você pega de algo que já existe e você dá continuação à criação. Mas o verbo criar, do latim criar, é mais complicado porque você vai partir de um ponto inexistente, e aí eu não diria do nada, não é isso que eu estou colocando. Eu estou colocando do ponto inexistente. E você vai produzir algo. Então Deus, ele não cria, segundo Humberto Roden, ele não cria, ele cria, com E, cria. Então a parte dali ele vai construir a questão. Mas até aí, essa questão de criar a alma humana, ela foi tomando uma proporção gigantesca. Né?
E dentro dessa proporção gigantesca que ela tomou, a polêmica que se apresenta vai dizer respeito sobre a predestinação das almas. Porque umas almas elas estão condenadas ao céu e outras estão condenadas ao inferno. E aí vem-nos a pergunta, né? Será que os maniqueístas eles estavam certos? Né? Certos disto, né? Mas como é que se desenrola isso? No século 8, 9, mais ou menos lá na Renascença carolíngia, grandes personagens discutiram a predestinação. Né? Dentre esses personagens, né, dentre essa questão da predestinação, que nós chamamos de querela, né, que é a discussão, um dos, chamado Godescalco, grave bem esse nome, hein? Godescalco, que vai viver ali no início do século IX, juntamente com Rabano Mauro e Escoto Eriúgena, eles estão discutindo, estão debatendo sobre a predestinação. E o que vai mais se destacar dentre esses três aí é Godescalco. Godescalco, quando adulto e descontente com as normas do mosteiro onde ele estava, não mais suportava o que entende por seu controle excessivo que exerciam sobre ele o abade de Fulda, que era o mosteiro onde ele estava, o abrigo de Orbais. Né? O abade de Fulda, que era o Rabano Mauro, ele contestava as ideias de Godescalco. Né? E o que é que vai acontecer? Ele foge, Godescalco foge, justamente porque não aguentava mais a pressão e a refutação do abade Rabano Mauro, e vai para a Gália. E lá na Gália ele encontra o mosteiro que eu falei há pouco, o mosteiro de Orbais, onde ele passa a residir nesse mosteiro e começa a dedicar os estudos das obras de Agostinho. Foi justamente nesse mosteiro aí que Godescalco elaborou sua teoria da dupla predestinação. Ou seja, segundo ele, né, Deus, ao mesmo instante da criação, já teria predestinado uma parte dos homens à condenação eterna e uma outra à salvação. Talvez você diga assim, nossa, eu acho que o camarada aí ele não estava pensando bem, talvez aí ele não tivesse muito bem da cabeça. Mas olha, ele tem razão para pensar assim. Talvez ele não esteja certo, não sei, vamos ver mais adiante, mas ele tinha razão para pensar assim. Então, a perspectiva soteriológica de Godescalco, né, que é do destino das almas, produziu assim, grande celeuma, grande problema dentro da igreja. Tá certo? Então, o problema maior dessa questão de Deus predestinar uns para o inferno e outros para o céu, estava justamente em que ele não levava em conta os méritos ou os deméritos predestinados. Então, por exemplo, uma pessoa, para ser condenada ao inferno, ela teria que ser completamente ruim, mas se ela não foi uma pessoa completamente ruim, só fez alguns erros, como é que isso ficaria? Mas o Godescalco, ele vai justamente se apoiar nas afirmações em textos da Sagrada Escritura e na tradição dos padres. E aí você vai encontrar lá em Mateus, né, em Mateus 25, de 31 a 46, aquela parte que Jesus ele vai falar que bendito, vinde a mim todos vós que quando eu estive com fome, cansado, né, com sede, com preso, vocês foram lá me visitar, vocês me ajudaram. E afastai-vos de mim, malditos, que quando eu estive com fome, com sede, vocês não me visitaram. E os dois pontos se perguntam, mas Jesus, quando foi que nós tivemos com fome, com sede, te visitamos? Quando fizeste a todos os pequeninos. Não é? E a vós, Jesus, como é que nós podemos te ajudar que não te vimos, né? Quando todos aqueles que estavam precisando, vocês não ajudaram. Então, um lado, Jesus condena a eternidade feliz, de maneira justa, porque foi isso que eles fizeram, mas do outro lado também condena eternamente aos que não fizeram bem. Então,
De certa forma, né, Godescalco, baseado nas escrituras sagradas, como ele mesmo se expõe, ele vai ter aí um respaldo de que existem duas predestinações. Né? Existe aquela que salva os benditos do Pai, que já estão predestinados a serem salvos mesmo, e aqueles que vão já serem condenados. O problema cresce, aí tem um problema muito grande, no século XVI, lá no início do século XVI, até a segunda metade do século XVI, com Calvino. Por que acontece com Calvino? Calvino ele vai expressar mais cruamente o mesmo conceito de Godescalco. Ele vai dizer o seguinte, no pensamento de Calvino. Digamos que o Senhor decidiu, em seu parecer eterno e imutável, a quais homens conceder a salvação e quais deixar em ruína. Digamos que os chamados à salvação, assim como ele fala, são recebidos por sua misericórdia gratuita, sem nenhuma consideração pela dignidade deles. Ao contrário, o ingresso na vida está fechado para todos aqueles que querem carregar ou entregar a condenação. Isso acontece em virtude do seu juízo oculto e incompreensível, embora justo. Então Calvino ele vai dizer aí que há justiça de fato para aqueles que fizeram coisa boa e aqueles que fizeram coisa ruim, e condenando a cada um à felicidade e outro ao sofrer e o ranger de dentes eterno. Bom, então essa foi a ideia, né, formada por Godescalco, que perdura até hoje. Claro que Pelágio, né, que foi um outro sacerdote, ele pensa diferente, aí nós já comentamos sobre Pelágio em outra conversa, que Pelágio vai dizer que o homem ele é responsável pela sua salvação. Né? Agostinho ele vai trabalhar em cima disso aí, dizendo que somente a graça de Deus salva o homem. Né? Pelágio ele é contrário a isso. Assim, eu acho que, de certa forma, nós espíritas que acreditamos que somos responsáveis pela nossa perfeição, pela nossa melhoria, pela nossa felicidade, né? Nós, de certa forma, somos pelagianos. Então, seria interessante você fazer um estudo sobre Pelágio, sobre Calvino, né? Sobre Lutero, né? Sabendo quais são, o que eles pensam sobre essa questão da doutrina soteriológica, né? Mas, afinal de contas, com toda essa revolução, com todo esse problema aí que nós estamos percebendo, com tudo que nós estamos notando, né, das ideias e participação, afinal de contas, qual é a causa do mal? Né? Por que qual é a causa do mal? Porque no início da Gênese, né, Gênese 1, 26, uma frase que se propõe, dita por Deus, que é: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Mas o que nós perguntamos e para nos refletir é o seguinte: o homem é a imagem de Deus? Esse foi um problema também que gerou-se muito na antiguidade, porque nós tivemos lá um Deus antropomórfico, né? Ou seja, um Deus que era a imagem, o homem que era a imagem de Deus, então os sentimentos e os atributos também eram, né? Então, de vingança, de ódio, de guerra, de paz, né? Mas vamos considerar a frase que está colocada na fala de Deus, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vamos lá. A imagem ela representa a reprodução semelhante do outro, uma imitação. A imagem ela é uma imitação. Igualdade não indica semelhança. No homem é certo que existe a semelhança com Deus, mas longe de ser igual a Deus, mas é uma imagem imperfeita. Então essa questão de dizer nós somos semelhantes a Deus, sim, somos semelhantes, mas não somos uma imagem perfeita igual a Ele. Né? É o mesmo que você pegar dois ovos. Você tem dois ovos, né? Um é a imagem do outro, mas eles são semelhantes? Ou seja, eles são iguais? Pense nisso. Mas, afinal de contas, e ainda se tratando da causa do mal, nós podemos perguntar também assim: Deus conhece o mal? Vocês já perguntaram isso? Se Deus é um sumo bem, Ele conhece o mal?
Ora, para conhecer todos os bens singulares, Deus conhece seu oposto. Conhece a distinção das coisas, e entre as distinções está a negação. E esta pode ser representada pela privação, que nada mais é do que o mal. Então, de certa forma, Deus conhece. O mal é o bem acidental, causado por algo ou alguém. A liberdade da vontade pode ser a causa da origem do mal, mas como a causa do sofrimento, assim como a causa do sofrimento. Então, tanto a liberdade, ela vai gerar, de certa forma, um bem, como também vai gerar um mal. O mal não existe nem para Deus, nem para suas criaturas. Ela não existe como ente, né? Como um objeto, como um sujeito, né? Então o mal ele não vai existir ali. Agostinho ele vai encontrar o mal na perversão da vontade desviada de Deus. E é aí onde o mal vai surgir, né? Então, como é que nós podemos pensar essa fala de Agostinho? Nós podemos pensar assim: à medida que nós nos distanciamos da luz do bem, nos aproximamos cada vez mais da escuridão. Esta não é um ente que existe, ou seja, a escuridão não é um ente, como eu falei há pouco, mas como a inexistência da luz que deixamos ao longe. Vocês entenderam isso? Então você tem a luz, e à medida que você se distancia da luz, você vai chegando a uma área da escuridão. Então você vai percebendo que aquela área da escuridão, ela não é algo palpável, ela não é algo sujeito, substancial, mas ela é a inexistência dos raios de luz. Tomás de Aquino vai defender que a intenção do mal está em quem o pratica, ou seja, está no sujeito, está na pessoa. Segundo ele, né, Aristóteles teria afirmado que existe quem cometa voluntariamente as injustiças. Contudo, o mal é, em sua ação, um desejo expresso do bem, que é causa de si mesmo. Então vocês percebem que todas as vezes que alguém parte para fazer o mal, ela parte a partir de um desejo, de uma vontade, de uma satisfação, não é? Então, esse desejo, essa vontade, satisfação, esse prazer é a base substancial para o mal. Então, nós vamos entender aí que o mal, ele nasce do bem, né? Mas vamos também entender o seguinte, que não está na governança divina a exclusão total das possíveis falhas do bem, no bem. Ou seja, estas falhas são os efeitos do mal. Uma gente diz assim: ora, por que Deus não acaba com o mal? Porque o mal não existe, não se pode acabar aquilo que não existe. Tá? O mal seria justamente essa ausência do bem. Mas Aristóteles vai considerar o seguinte: Aristóteles vai dizer, se o mal fosse completo, se fosse um sujeito, uma substância, ele se destruiria a si mesmo. Pois, destruindo tudo que for bem, para isso se tornar completo, se autodestruiria, porque tem o bem como sujeito, né? Você tem um bem como base. Não conseguiria isto acontecer. Por isto que o mal, ele não vai existir no aspecto de substância, de luz. A luz, ela vai existir, tá certo? Mas a escuridão vai ser a sua ausência. Mas, afinal de contas, como é que fica tudo isso? Bom, estamos chegando ao final da nossa conversa, né? E vocês vão dizer, mas Edson, você falou, conversou, e parece que você não respondeu a pergunta, né? Então, na verdade não era uma pergunta, foi uma colocação muito bem feita, né, no início, que era aquela questão de dizer assim, o mal como instrumento de transformação da alma. Então, o mal ele é um instrumento de transformação da alma, não por ele existir como substância, como algo palpável, como ente, né? Mas ele poder despertar aos poucos o bem que existe nas pessoas. E você tem acompanhado muitas dessas pessoas que se transformam depois de uma tragédia. Mas eu gostaria de voltar aqui a vocês
antes de finalizar a nossa conversa, a aquele jovem de 16 anos. Eu contei a história dele. E queria também convidar vocês para que lessem a história dele mais completa. Este jovem que eu falei no início para vocês, que contei isto aí para vocês, o nome dele chama-se Agostinho. Agostinho de Hipona. Santo Agostinho. Então, eu contei para vocês no início a história, uma parte da história de Santo Agostinho. E gostaria de convidá-los, né, a todos a lerem este livro aqui, olha. Este livro aqui de Santo Agostinho. Está vendo? Este livro chama-se Confissões de Santo Agostinho. Né? É um livro que vocês irão se deliciar com ele. É uma delícia. O livro ele começa com uma oração e ele segue toda a história de Agostinho, conta a história dele desde a época que ele era jovem até o momento da sua morte. Agostinho morreu com um pouco mais de 70 anos, né? Bem mais velho do que Tomás de Aquino, que morreu com 50. E ele vai ali contar toda a história da vida e as suas transformações, as suas buscas pela resposta de onde provém o mal, e ele encontra a resposta de onde provém o mal. Ele vai perceber que Deus é o sumo bem e que o mal ele não existe, né? Mas ele é a ausência do bem, assim como nós vimos com Dionísio também. Mas além deste livro aí de Santo Agostinho, Confissões, que é belíssimo, eu convido vocês a lerem, eu gostaria também de mostrar para vocês um outro livro, que é um livro belíssimo, que é este aqui, olha. Este livro aqui, tá certo? Este livro aqui, ó, ele vai estar o problema do mal na polêmica antimaniqueia de Santo Agostinho, tá certo? Este livro aqui, por incrível que pareça, nós fizemos uma doação, né, lá na livraria do centro, do Selec. Então vocês têm esse livro lá. Este livro aqui vai contar como é que Santo Agostinho resolve essa polêmica maniqueísta, né, que vai existir entre o bem e o mal, e ele vai contar toda a história, sem falar também que Agostinho, já no livro, ele dá uma resposta referente à questão da liberdade, quando se pergunta assim: se Deus conhece a todos nós, é onipotente e onipresente, como e já sabe o que vai acontecer, ele vai interferir na nossa decisão? E Agostinho vai dizer: no último momento, mesmo Deus sabendo a nossa decisão, no último momento, você ainda pode dizer que não quer ser salvo. Então, ele permite que você decida. Né? Bom, chegando ao final da nossa conversa, eu gostaria de tratar um pouquinho agora sobre a perfeição das criaturas, ou seja, mostrar para vocês a grandiosidade deste ser que nós tanto louvamos e tanto admiramos, tá certo? Que é a perfeição das criaturas. Eu diria que nós temos que ter certa clareza, e aí vamos acompanhar o pensamento de Agostinho, de que o homem nunca é mau por aquilo que é. Ora, um homem perverso, ele não é mau por ser homem. Tampouco é bom uma vez que ele é perverso, né? Há que se concluir que é bom uma vez que é homem e mau porque ele é perverso. Por mais que pareça paradoxal, né, ou seja, contrário, né, o bem e o mal podem coexistir no mesmo tempo e na mesma coisa, sem confundirem-se entre si. O mal, como tal, não pode existir sem o bem e fora do bem. Então não existe o mal fora do bem. Já o bem, dado o seu caráter substancial e a sua natureza,
pode existir sem o mal. Vai concluir Santo Agostinho que da natureza boa do homem pode nascer a boa e a má vontade, pois não houve em absoluto outro princípio de onde pudesse, ou seja, outro lugar, pudesse surgir a má vontade ou a maldade, a não ser da natureza boa do anjo e do homem. Né? Então ele vai, aí você já percebe aí que a ideia se contrapõe à ideia dos maniqueístas. Então não existe um outro Deus tão poderoso quanto o sumo bem. Agostinho, claro, ele não vai minimizar as consequências graves do pecado original, que aí o pecado original nós estamos falando de Adão e Eva, mas vai reafirmar que o desejo de felicidade sempre está presente na criatura racional. Esse desejo, nós estamos aí entendemos que é aquela liberdade, o livre-arbítrio. Né? Ou seja, não apenas o homem quer ser feliz, também Deus não desistiu de fazê-lo feliz. Por essa razão, exercendo sua misericórdia, sem deixar de ser justo, entendeu ser mais conveniente tirar bens dos males, de modo que o desejo de felicidade não está impedido de realizar-se, pois não foi o Criador quem abandonou sua criatura. E você me pergunta, Edson, uma pessoa quando mata a outra, ela sente prazer, sente felicidade? Sente. Essa pessoa ela se sente feliz, tem um desejo, quando ela odeia uma outra pessoa e vai ali e mata. Ela tem esse desejo, essa felicidade, esse prazer. E nós estamos acostumados a ouvir isso, muita gente dizer que está feliz porque o outro está sofrendo. Então, e você vai dizer, isso é triste? É triste. Mas, olha só, eu gostaria de repetir, né, o que nós falamos há pouco. Né? No entendimento de Deus, foi mais conveniente tirar bens dos males, ou seja, mesmo que essa pessoa esteja desejando um mal a outro, mas este mal só existe porque existe um bem, que é a vontade, que é o desejo, que é a característica própria da criatura de querer ser feliz, de querer viver bem. Então, gente, fica aí as dicas, fica aí as perspectivas de você repensar sobre o que é o mal, sobre o que é a maldade e, acima de tudo, fica aí também as dicas dos livros, que é muito, mas muito importante mesmo. Um abraço a todos, muito obrigado por esse tempo. Até a próxima.